Olá, eu sou Inaya Yani da Chantilly, bem-vindos ao podcast da Chantilly. A gente está começando hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast com uma convidada muito especial. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. A Chantilly, como vocês sabem, trabalha com bem-estar integral para alta performance nas empresas. Nós trabalhamos complementar a medicina do trabalho nas empresas para poder oferecer práticas complementares e integrativas que promovem o bem-estar, promovem qualidade de vida, treinam a sua gestão, treinam os seus funcionários a gerenciar estresse, a desenvolver inteligência emocional e assim vai. Então, nós trabalhamos bem de pertinho para desenvolver a melhor saúde mental para uma alta performance para todos vocês aí. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto da saúde mental no trabalho com a nossa queridíssima convidada, Patrícia Lanzoni, da New Solution, né, Patrícia, que trabalha com gestão empresarial, consultoria de gestão empresarial e RH estratégico. Patrícia, fala um pouquinho pra gente do que você faz, por favor. Olá, muito bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com você, agradeço muito pelo convite, uma honra para mim. A New Solution é uma consultoria em gestão empresarial, como você disse, e tem um forte braço no RH estratégico. Tá. Quando nós falamos em gestão empresarial, a atuação é em todos os setores da empresa com o objetivo de reestruturar, né? Reestruturar e estruturar também, porque muitas vezes nós somos acionados justamente quando a empresa cresceu ou está crescendo, né? E já não tem mais as mesmas pernas de antes, precisa olhar para o todo. E nenhuma empresa, nenhum organismo vivo funciona e dá conta se não tiver pessoas envolvidas. Então, por isso, esse braço forte aí no RH estratégico, que entra como uma reestruturação de pessoas de acordo com os objetivos do negócio. Basicamente, é esse o trabalho. Tem muitos detalhes, né, Paty? Muitos detalhes. Basicamente, você ajuda a... Você estava me explicando antes, né? Você ajuda a alta gestão a sair do operacional e a organizar a pirâmide, não é isso? Perfeito. Não, aprendeu, tá tudo alinhado. Lógico, eu sou uma menina aplicada. Então, na verdade, a nossa missão, e a missão de alma de vida também, é conseguir estruturar a empresa de acordo com a pirâmide organizacional. Primeira fatia, que é a base, é todo operacional. Intermediário, que é o nível tático, que são líderes, gestores, supervisores. E o topo da pirâmide são os empresários, né? Sócios empresários que muitas vezes não estão onde deveriam estar, estão lá no operacional. E não tem nenhum problema, faz parte, ninguém está 100% na sua fatia. Acontece que a empresa começa a ficar vulnerável quando a exceção se torna a regra, né? E a empresa nasce, né, pequena, normalmente, tem lá o seu tamanho, geralmente o fundador, o sócio, o especialista, botando a mão na massa, fazendo tudo, e a empresa vai crescendo e ele quer continuar dando conta de tudo e acaba se tornando humanamente impossível. Então, a nossa grande missão é reestruturar tudo isso, porque muitas vezes ele quer delegar, ele quer se posicionar na sua fatia, mesmo intuitivamente, mesmo sem ter esses conceitos todos, e às vezes tem muita dificuldade, né? Porque realmente não é fácil. Crescer não é fácil, né? Todos os sentidos, até o corpo da gente, né? Adolescente crescendo. Sim. Então, realmente, tem muitos desafios. Então, onde eu entro, eu e minha equipe, né? A gente entra estruturando tudo isso, revisando todas as posições na empresa. Tem empresas que foram crescendo e não tem setores definidos, qual o financeiro, o operacional, é tudo meio junto, misturado. E fica muito difícil liderar, gerir e atingir alta performance de um jeito desorganizado. Então, a grande missão é estruturar e levar qualidade de vida para o empresário. Que eu passei por isso, eu sei o quão difícil é ter que dar conta de tudo 24 horas. E isso não afeta a saúde e a qualidade de vida fica péssima. Então, é esse o trabalho que eu, graças a Deus, tenho paixão por fazer e consigo levar para as empresas. Que legal. E essa qualidade de vida, a pessoa consegue a partir dessa organização, essa reestruturação empresarial que liberta, né, o fundador, liberta, enfim, o dono, né, ou a dona,
do operacional e consegue organizar todos os setores para que tudo possa funcionar de uma maneira mais fluida, mais orgânica, sem pesar para ninguém, sem deixar tudo bagunçado. Todo mundo, então, podendo fazer sua parte e contribuir para esse todo, né? Exatamente isso, né? Essa reorganização geral, né? Com as atribuições, as funções muito claras, objetivas, públicas, né? Porque às vezes está muito clara na cabeça do diretor, na cabeça do dono, e o óbvio não foi dito, e as pessoas vão vivendo, imaginando aquilo que elas, fazendo aquilo que elas imaginam, ou seja, é fundamental processos, estruturar, organizar processos, treinamentos, né? E é onde aí a gente entra na nossa parceria, que é o quê? A gestão de pessoas, a liderança, para que a engrenagem desses setores, né, o todo da empresa, funcione de forma harmônica e de forma saudável. Quando eu falo saudável, a parte que muito me envolve é resultados, né, o equilíbrio financeiro, as margens da empresa, faturamento, enfim, todos os setores, quantidade de funcionários, número de funcionários adequados para cada setor. Então, tudo isso fluindo harmonicamente e com esses processos visando otimizar aí os resultados e a performance da empresa. Porém, um grande desafio que eu acabo encontrando, tendo que lidar, né? E é um desafio meu, porque eu atuo nas empresas, porém, os desafios são deles também, Sim, né? claro. Que é principalmente esse corpo tático, que é o intermediário, que muitas vezes assumem posições de liderança, de supervisão, mas não necessariamente têm o preparo, né? Não têm o desenvolvimento como líderes. Então, precisam se desenvolver como líderes. E o que vai mais além, que aí onde pega mesmo, é gerir pessoas considerando as individualidades, cada potencialidade, cada perfil comportamental e emocional. E aí eu vim aqui também para aprender e para ouvir muito com você dessa parte emocional, porque não é fácil, né? Os tempos mudaram. Aquela coisa da gestão, eu mando, você obedece, senão você, se quiser assim, senão você vai perder o emprego. Mudou muito, não é assim. Não que o funcionário vá mandar, dar ordens para o patrão, não é isso. Mas as coisas mudaram muito, as relações humanas mudaram muito. A liderança, ela vai hoje em dia cada vez mais pelo exemplo, né? Do que pela autoridade em si, né? A autoridade é construída pelo exemplo, por cativar as pessoas, né? Por estimular as pessoas realmente. E não por mandar, pela questão do medo. Isso aí não está funcionando mais já faz tempo, né? É um comportamento totalmente ultrapassado, equivocado, né? Primitivo. E aí a gente fala da humanização das empresas, né, Paty? Então, é onde entra essa parte da humanização. Muito se fala também do RH humanizado, né? O RH, quando vai fazer um desligamento, por exemplo, né? Um desligamento humanizado. Então, primeiro princípio básico é esse responsável, né? Esse gestor de RH, esse funcionário de RH, saber lidar com pessoas e respeitar o momento, porque não é fácil você ser desligado. Sim. Né? Desligar também não é fácil, né? É um baita desafio. Mas isso dá para ser de forma equilibrada, porque tem funcionário que está sendo desligado, chora, o profissional de RH chora junto. Quer dizer, né? Mas assim, qual o cuidado que se tem com base nisso? Até para futuros encaminhamentos, né? Porque tem empresas que vão além numa responsabilidade de ajudar até essa pessoa a se reposicionar no mercado. Né? E, Paty, quando você conheceu a Chantilly, quando a gente se encontrou na BNI e a gente conversou e você conheceu o que a Chantilly faz, você viu essa possibilidade de parceria, daí você explicou o seu negócio, a gente entendeu claramente essa parceria. O que você vê, né, que o cuidado mais a fundo com a saúde mental, tanto do gestor quanto do colaborador, importa para toda essa reestruturação e essa qualidade de vida que a New Solution oferece? Então, a gente já logo se conectou, né? Eu senti uma conexão, porque você fala da sua atuação integrativa, que olha todas essas frentes, né?
E eu sentia que das minhas frentes de atuação estava faltando uma peça que era justamente a sua. Olha que legal. E você trabalha com equipe, né? Com parcerias, né? Com outros profissionais para poder cuidar desse todo da empresa, né? Exatamente. Esse braço da saúde mental você viu estava faltando. no nosso trabalho. Então, por exemplo, tem alguns termos que, assim, não que sejam novos, né? O TDAH, por exemplo, sempre existiu, né? Só que tudo vai se popularizando um pouco mais. E aí, por exemplo, a empresa identificou que tem um funcionário, o funcionário se manifestou, porque não é uma empresa que identifica normalmente, né? O funcionário que se manifesta com o TDAH, por exemplo. Tá. E aí, como lidar? Né? Com esse acolhimento e entender como funciona, né? Sem discriminação, ou sem indiferença, mas indiferença no sentido de, tá, e agora? Então tá bom, vamos viver então. Sem saber lidar com o comportamento, né? Com o perfil. Então, é fundamental, foi o que eu falei anteriormente já para vocês, importantíssimo esse trabalho de cultura, porque é tirar uma venda dos olhos, e não é por mal, mas é a evolução dos tempos, né? Esse entendimento, né? Mesma coisa a burnout, por exemplo. Que é o esgotamento completo, né? Da capacidade cognitiva, capacidade de trabalho da pessoa, ela se esgota completamente com o estresse crônico, acaba com as capacidades dela, ela não consegue trabalhar, não consegue pensar, não consegue fazer o que tem que fazer. E aí é outra frente polêmica também nas empresas, porque muito eu percebo, né, assim, muitas falas, é mimimi, né, e isso quando é claramente diagnosticado. Exato. Porque normalmente, né... Às vezes o diagnóstico não acontece, a pessoa continua produzindo muito, ou tentando produzir o máximo que ela pode, passando por cima de todas as limitações físicas, neurológicas, enfim, que ela tem, psicológicas. E aí, infelizmente, a gente tem muitos casos de suicídio. Porque a pessoa não consegue lidar com o tamanho sofrimento psicológico que ela está tendo, porque ela não está conseguindo, na verdade, lidar com tudo aquilo, só que ela fica focando em conseguir dar o resultado que tem que dar, sem acolher a sua necessidade humana, a vida começa a não fazer sentido. Aí ela desenvolve um processo de ansiedade, depressão, que ela também não vai tratando. E, infelizmente, o caminho final disso é o suicídio. É a pessoa se auto-exterminar porque ela não aguenta mais. A gente teve recentemente um caso numa empresa que uma das funcionárias mais produtivas, ela, depois do nosso diagnóstico, assim, o ranking dela estava assim... se você tinha uma média de 17 nas respostas da maioria, ela estava no 5. Assim, ou seja, a qualidade de vida dela estava mínima, mísera, né? E ela, depois, comentou que ela estava pensando em suicídio. E que ela demorou demais para pedir ajuda, que ela não sabia que ela precisava de ajuda. E essa ajuda que chegou naquela empresa está dando para ela as possibilidades de se curar, de se estabelecer, de procurar mais ajuda. A gente encaminha também para ajudas mais específicas. E a pessoa pode desistir de um caminho tão difícil, tão, né, fatal como esse. Fatal, penoso, né? Então, o que eu sinto, as empresas não sabem lidar, né? Por conta própria desse cenário. Tanto a parte, eu falei da camada intermediária, o tático, que são os líderes, que eles são achatados, né? Geralmente. Então, é cobrança de cima para baixo e eles têm que dar conta da equipe e fazer tudo acontecer. Mas olhando pelo outro lado, o lado empresarial, né? Do empresário, do sócio, e eu falo por experiência, que eu também estou desse lado, né? É infinitamente difícil, né? Então, às vezes, eu até brinco, eu comento, às vezes, né? Que às vezes o funcionário fala, não, agora quero ser patrão, não vou ser mais CLT, vou virar patrão. Eu penso, meu agora Deus, que você vai penar. Você não tem noção do que está falando. Se não souber gerenciar. E, Paty, como é que você acha que o trabalho específico de treinamentos mais aprofundados com saúde mental pode ajudar
na questão do clima organizacional, principalmente referente à toxicidade no trabalho, a clima tóxico. Como é que você tem da sua experiência aí, que você acha que isso poderia ser importante para melhorar o clima tóxico nas empresas? Primeiro, se você puder explicar um pouquinho para eles o que é o clima tóxico, porque eu imagino que muita gente que está assistindo sabe, mas talvez alguns não saibam. Vamos falar o óbvio, né? Assim, vamos verbalizar. Então, assim, normalmente nas pesquisas de clima organizacional e na minha própria vivência, observação, as técnicas, né, a gente percebe o clima da empresa, percebe algumas características, tanto não só de diretoria, de liderança, como às vezes próprios funcionários tóxicos mesmo, né? Pessoal de base, né? Então, na pesquisa de clima organizacional, muitas vezes aparece que se sente discriminado, mas assim, isso é muito sutil, porque a gente faz todo um trabalho de incentivo ao pessoal, porque é sem remetente essas pesquisas, né, os resultados gráficos e alguns comentários, para as pessoas se sentirem confortáveis e se manifestar, né? E não é denunciar a empresa, não é esse o objetivo. Pelo contrário, é um diagnóstico para tratar, vamos dizer, né? Né? Então, vamos supor, dada empresa, tem lá um percentual que, por mínimo que seja com relação ao restante, né, da equipe, um percentual de funcionários entende que se sente discriminado de alguma forma. Mas aí 10%, não, isso aí pode crescer, isso aí já é um sinal de problemas, né? Claro, muitas vezes tem questões individuais, a percepção do funcionário, né? Às vezes não é a realidade, mas então a gente tem que trabalhar para mudar essa percepção. Né? Então, pressão exagerada, né? Cobrança exagerada, resultados aliado a falta de treinamento para desenvolver as funções, falta de preparo para o trabalho, processos que estão inadequados, tudo isso comprometem o clima. Não é só uma situação, por exemplo, de assédio, né? Você é um burro, exemplo bem bobo, não, né? Mas, assim tão grosseiramente, pode ser mais sutil o processo, né? Muito. Cobranças, altas cobranças, sendo que o funcionário não tem as ferramentas necessárias para conseguir desenvolver. Ou às vezes é humanamente impossível fazer também, né? Às vezes humanamente impossível, às vezes ele se dedica muito, quer fazer acontecer, mas o processo está com falha. Então, muitas vezes está além das pessoas, né? Então, e é o que eu digo, as empresas contratam, aí tem lá, eu sempre tenho um olhar muito, muito focado com RH, como é feita essa integração do funcionário. Aí a gente são outros assuntos, mas entra na parte da cultura do negócio. Então, qual é a cultura da empresa? Desde o processo seletivo, o RH tem que estar preparado para fazer entrevistas e identificar candidatos que tenham a ver, né, que tenham sinergia com a cultura da empresa. E o candidato também tem que ter oportunidade, e se ele não souber, não tiver consciência disso, é obrigação desse RH trazer na entrevista qual é a cultura da empresa, para ele também avaliar se tem aderência para o propósito de vida dele. Porque não é só, estou desempregado, eu quero um trabalho, empresa, estou precisando contratar, pode vir aqui. Se não tiver muito alinhado com a cultura, o propósito da empresa, a coisa não vai fluir, não vai ser bom para ninguém. E você acha que algum treinamento tópico para essa gestão, ou para esse RH que contrata, ou para quem vai gerir, para quem vai dirigir, como lidar com pessoas, né? Você acredita que, por exemplo, você falou também que você queria aprender um pouquinho, né? Que Isso. Você falou. Por exemplo, Sim. Você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Com transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que fez um estudo global recente, o Brasil está no topo da lista do país de ansiedade. Essa exigência por pressão, por trabalho, por essa pressão excessiva, por exigência de resultados, que são muitas vezes desumanos, essa falta de atenção para cuidar dos processos, para que seja possível e viável que aquilo que precisa ser produzido ou realizado tenha capacidade, né, tenha funcionários suficientes para fazer, tenha processos que sejam funcionais para que aquilo possa ser realizado. Essa falta de cuidado
vamos dizer assim, com os processos e com as possibilidades reais para que a meta seja atingida, tem a ver com o transtorno de ansiedade. Você sabia? Porque o transtorno da ansiedade, você projeta aquilo que você quer lá na frente e você não consegue olhar o processo. Isso, é o futuro, você não consegue, né? é o futuro. Viver Você fica no futuro, você quer que aquilo chegue, você quer que aquilo seja atingido, você quer que você nem respira direito, você não consegue olhar para o que está acontecendo aqui agora e perceber, peraí, mas se eu quero chegar lá, eu preciso consertar isso aqui. Se eu quero chegar lá, eu preciso ver o que precisa ser resolvido aqui para que possa chegar lá. Se eu quero que seja mais curto o tempo, o que está as falhas? Que esse é o trabalho que você faz. Agora, se o gestor tiver um treinamento para ele conseguir fazer técnicas e aprender, tiver informações para modificar esse processo de ansiedade dentro dele. Se ele conseguir saber respirar, por exemplo, saber baixar a ansiedade dele, ou se ele é muito raivoso, ele saber baixar aquela agressividade iminente, né? Você acha que isso pode contribuir efetivamente para você conseguir melhores resultados nessa reestruturação? Eu tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Porque o clima, o ambiente fica muito comprometido. Principalmente em desafios e metas muito apertadas, né? Então, isso gera uma pressão muito grande na rotina. E aí, contribui, mesmo não há intenção, mas o ambiente fica muito tóxico. Muito tóxico. Isso. E, assim, um ponto que eu acho que é bem... que é até uma missão. Olha, eu estabelecendo missão para vocês, né? Mas, assim, porque eu enxergo nas empresas, né? No empresariado, a falta desse alcance. De perceber isso. Eu não estou falando, eu enxergo que eles não... Eu falei, eu também não tenho, eu não me incluo nisso. Por quê? E aí, por que eu falo de missão de vocês? É educação, Porque né? é educação, vocês vão ter que pôr a sementinha, vocês vão ter que regar muito. Por isso que a gente está fazendo esse podcast, Paty, para a gente poder trazer esse assunto de uma maneira com profissionais da área, para que a gente possa conversar sobre isso, porque assim, você sabe que é uma tendência global, né? A gente tem nos Estados Unidos mais de 60% das empresas que já investem forte em saúde mental no trabalho, em bem-estar, em práticas integrativas no trabalho, que é o que a gente faz, né? E eles têm resultados de um aumento de produtividade de até 31%, eu já vi outros, a Johnson & Johnson teve 38% de aumento de produtividade. Isso são relatórios que vocês podem achar... Gente, vocês podem achar esses relatórios Johnson & Johnson, Unilever, Google, LinkedIn. Procurem. Vocês vão encontrar esses dados do que eles conseguiram investindo em saúde mental. Estatística. A Organização Mundial da Saúde, ela comprova que não é a Organização Mundial da Saúde, a Harvard, a Universidade de Harvard, ela comprova que uma pessoa que tem a sua saúde mental bem estabelecida dentro desse conceito de saúde integral, né, que é saúde em o bem-estar completo, mental, emocional, físico, espiritual, social. E isso sim é o conceito de saúde, não só a ausência de doença. Esse é o conceito da Organização Mundial da Saúde. E a empresa, ela chega a ter 300% mais criatividade e inovação em funcionários que estão felizes. Eu acredito. Então, a gente tem um resultado efetivo. A empresa perde dinheiro por não investir nisso. Ela precisa se reestruturar, ela precisa se reorganizar, mas sabe uma coisa também que eu já falei com uma empresa que trabalha, que é metalúrgica, né? Vocês têm maquinários, né? Maquinários, ou uma outra empresa que é de TI, que tem, um monte de computadores. Qualquer maquinário que a empresa tenha, Paty, não tem um técnico que vai cuidar? Com certeza. Esse maquinário... Corretivo e preventivo. E corretivo e preventivo. Não quer que aquele maquinário funcione na alta performance, o melhor possível, por maior tempo, período de tempo? O ser humano precisa de técnico para cuidar. O ser humano precisa também de cuidado, de ajuste. Precisa de manutenção. Né? E esse mimimi que muitas vezes se diz é justamente esse ajuste e essa manutenção.
Porque não tem como uma pessoa que se sente desvalorizada querer contribuir de todo o coração para a empresa. É verdade. Não tem como uma Tanto pessoa... é que nas pesquisas de clima e satisfação, com relação a salário, benefícios e outras situações da empresa, a maior queixa não é salário. Muitas vezes é benefício. Salário está geralmente terceiro no ranking. Muitas vezes é benefícios que o pessoal busca, né? Olha só como as coisas mudam. Os benefícios agregados e muitas vezes aparece o quê? Gostaria de uma área de lazer, uma área de descanso, não é? Então, coisas tão, assim, olhando pelo ponto de vista material, simplista, tá? Coisas simples, econômicas, baratas, inclusive, que já vai fazer um grande bem. Imagine se a gente incorpora outras técnicas, né? Com essa frente de atuação de vocês, trabalho de vocês. E de verdade, é uma mudança de concepção, é cultura, a cultura do nosso país. O Brasil, Paty, 5% apenas das empresas investem em saúde mental. Então. Sendo que nos países mais desenvolvidos, na Europa está quase 50%, nos Estados Unidos mais de 60%. Aqui apenas 5%. 5%. Se você quer render mais, se você quer não gastar tanto dinheiro com absenteísmo, né, com presenteísmo, porque a pessoa não está lá fazendo o que ela tem que fazer, gastar dinheiro com... enfim... O próprio turnover, né? O turnover, que é super caro, você tem que ficar, né, toda hora recontratando, retreinando, né? E ganhar dinheiro com aumento de produtividade e engajamento, você precisa investir em saúde mental. E, assim, a ciência já comprovou que existe o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? O simpático é aquele que promove o estresse. O estresse não é um problema, o estresse é uma reação física. E faz parte, Faz parte para que você possa... reagir e lutar pela vida, né? Ok, é a sobrevivência. Só que o parasimpático, ele precisa estar equilibrado com o simpático e o seu sistema nervoso autônomo. Porque o parasimpático, ele vai permitir que você relaxe, restaure as suas energias, regenere e volte para a sua homeostase, ou seja, para o seu zero. Tô bem, tá tudo ok. E isso é bem não só assim... não tô com doença, eu tô no meu melhor, meu cognitivo tá funcionando bem, meu corpo tá funcionando bem, minha energia, vitalidade tá ótima, eu tô com clareza, eu tô com calma interna, eu não tô com uma mente agitada. Então, esse bem, que esse ciclo é o ciclo da autorregulação, tudo isso pode ser ensinado. Se as pessoas souberem o quanto que pausar é necessário para você produzir mais... eles vão entender muito quanto que a área de lazer vai ser fundamental. Quanto que as pausas para um alongamento, para uma respiração, são fundamentais para poder ter esse ajuste que é necessário com as pessoas, tem a ver com isso, com esse equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. E dá para ensinar isso. Isso é uma coisa que precisa de treinamento. Outro ponto importante. Por exemplo, o meu trabalho nas empresas, por exemplo, como todos os trabalhos de todo mundo, pode dar certo ou não dar certo, né? Ou dar certo até certo ponto, não é? Mas, assim, a mentalidade, né? E tudo isso, esse desenvolvimento é de cima para baixo. Sim. Não estou falando em sentido de ordenar. Então, top-down, eu mando, você obedece. Não. Não, né? Mas, assim, eu posso tentar fazer no meu trabalho a maior transformação com as minhas ferramentas, minhas metodologias em todas as bases da empresa, se a ideia não estiver comprada, absorvida pela alta gestão, isso não vai acontecer. Não se sustenta e não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu posso tentar fazer milagre, mas não vai acontecer. A mesma coisa com relação a essa mudança, essa viradinha, esse mindset. Sim. Nas empresas, que tem que ser de cima para baixo. A mudança de cultura. Sim, começa com a alta gestão, com certeza. Então, vamos supor, interessante, vamos lá, né? Você vai aplicar todo um treinamento para os líderes, os gerentes, ok. E aí todos vão tentar ter uma prática, uma aprendizagem, uma prática diferente. É um processo, vai levando tempo.
Mas se a cabeça da autogestão não estiver incorporada, comprada a ideia no sentido de mudança verdadeira, porque todo mundo quer mudar, mas ninguém quer ter ações de mudança. Essa é a grande verdade, né? A gente sabe bem disso. Então, eu acabo enxergando que o grande foco, né, é esse pessoal da autogestão. Completamente, Paty. Você sabe que nos nossos clientes, a maior adesão, as empresas que têm grande adesão, quando eu estou falando grande, é mais de 80%. É quando a autogestão está participando, está engajada e está acreditando naquilo, de verdade. Quando a gente tem uma autogestão que está distanciada do processo, ela comprou porque ela entendeu o que é importante, mas ela não está envolvida de verdade, ela não está realmente envolvida, a nossa participação, nosso engajamento é bem menor. É bem menor. Tanto que, em muitos casos, né, quando eu faço a apresentação, a gente discute um projeto, faz o diagnóstico da empresa e tenta entender a realidade e a proposta no sentido, vamos por esse caminho, que é o que vai funcionar melhor. Se eu ouço de um diretor assim, não sei se eu acredito, mas vamos... Tá, tem a verba, não é questão de verba. Então, vamos dar uma pausa, vamos refrigerar, oxigenar um pouco mais essas ideias, porque não dá para começar um trabalho se ele não comprou a ideia. É, por isso que é importante muitas vezes fazer primeiro uma palestra vivencial ou fazer um treinamento curto com a autogestão, né? Para que a autogestão possa se convencer disso primeiro. Treinamento curto que possa incluir, por exemplo, esses conceitos básicos de neuroplasticidade, como que você pode alterar o funcionamento do seu cérebro com práticas, e você pode, por exemplo, simplesmente não precisar viver na ansiedade, não precisar viver no estresse, porque o problema, como a gente estava falando, não é o estresse, o problema é o estresse crônico. E no Brasil, a gente tem 46% dos funcionários, uma medição nacional, que diz que vivem com estresse crônico, né? Paty, você sabe que 1,5% do PIB brasileiro, isso é um dado do INSS, esse é um dado da Associação Brasileira de RH, 1,5% do PIB brasileiro é perdido, é de prejuízo com falta de investimento em saúde mental. Olha isso, hein? O Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo e o primeiro lugar em depressão na América Latina. E 5% das empresas só que investem nisso. Ou seja, será que é uma coisa pequena? Tem uma pergunta para te fazer. Por favor. Estados Unidos, Europa, por exemplo, né, que vem de um histórico de grande ansiedade. Pois é. Então, a partir do momento que eles foram mudando, investindo com esse cuidado, mudou a realidade. Seja por isso que... E o Brasil, terceiro mundo, sempre, né, na rabeira aí, falando português, claro, sempre atrás. Então, agora está na crista da onda no sentido negativo dessa realidade. Sim. Porque esses outros países e a Europa já vivenciaram isso, já se adiantaram. Faz sentido, estão vivendo Paty. uma outra realidade. É bem possível que eles não estão no topo do ranking, não porque não tenham uma grande demanda de trabalho, muito pelo contrário, mas porque eles já estão tratando isso há mais tempo. A gente teve um aumento de 38%, a Johnson & Johnson teve um aumento de 38% na produtividade depois de 10 anos investindo em saúde mental. As pessoas acham que é assim, eu vou investir 3 meses. Isso é, como você falou, é uma cultura. E nós precisamos ser trabalhados, né, Paty? Porque é a gente... Nem me fale. Exato. Não adianta, não é uma coisa assim, ideal, né? Né? Não, isso é sério, é uma coisa difícil. Você tá nervoso, você aprender a respirar. A gente teve essa semana, né, que eu te contei, 2 casos, 2 depoimentos, né? Uma pessoa que falou que estava tendo ataque de pânico, com taquicardia e tal, usou uma das técnicas que a gente ensinou e parou na hora o ataque de pânico. Ele mesmo lembrou da técnica na hora e fez e parou. E uma outra mulher que o filho teve um ataque de pânico e ela ensinou para ele a respiração e o filho saiu do ataque de pânico na hora. Quer dizer, são coisas simples que, quando incorporadas, olha a diferença que faz na vida de uma pessoa. Então, tem outra pergunta. Claro. É uma conversa. O ser humano é único, na verdade, né? Não importa o ambiente que ele esteja inserido, somos únicos. Né? Vamos supor que tem uma
uma situação que é mais crítica por conta do trabalho na vida dessa pessoa. E o trabalho começa a ser melhorado, enfim. Porém, a pessoa também passa a ter problemas pessoais, né? Essa condição com foco no trabalho, do trabalho de vocês, né? Da atuação de vocês, ela é única, ela vai acabar contribuindo com a vida pessoal. Como você Porque viu, o ser né? humano é único. Exato. Essa é a visão integrativa da saúde, Paty. Tá. Não existe separação entre o sujeito profissional e o sujeito pessoal. Aquele ser humano precisa aprender a gerir o estresse dele. Se ele souber gerir o estresse dele, ele vai conseguir lidar com o estresse da casa e não levar para o trabalho, e vai conseguir lidar com o estresse do trabalho e não levar para casa. Mas ele está em casa e está no trabalho, ele não é separado, ele não são dois personagens. É um ser humano. Essa é a visão integrativa. É o ser humano. Ele é um ser integral que tem mental, emocional, físico, social, espiritual. Espiritual falando de sentido de vida, não necessariamente de religião. Né? Então, a pessoa precisa ter um sentido, um propósito de vida. Né? Como você falou também, a pessoa precisa, indo trabalhar, ela se conectar com o propósito da empresa. Né? Por exemplo, ela precisa ter motivação para estar ali. E não que isso seja espiritual, mas isso entra dentro do campo da dimensão, dentro do conceito de saúde. Tá? Então, assim, nós somos um ser integral. Então, o ensinar o ser humano a se desenvolver, a gente está desenvolvendo muito a nossa tecnologia, inteligência artificial. Agora, o ser humano, segundo a ONU, Organização Mundial da Saúde, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, lançaram um alerta global de saúde mental. A perspectiva, anunciando que a gente está numa pandemia de depressão e ansiedade no mundo, e que a perspectiva é que daqui a poucos anos, 1 em cada 5 pessoas vão estar com depressão diagnosticada. Gente. Será que a gente está preparado para isso? Será que os nossos familiares estão preparados para isso? Então, o ser humano está decrescendo nas suas capacidades, nas suas faculdades humanas, enquanto está crescendo nas suas capacidades tecnológicas. Não será o momento de desenvolver as nossas capacidades? Esse aparato é incrível. A neurociência já mostra. Pessoal, Paty, você lembra? Eu cheguei a falar para você da respiração quadrada? Falei, né? Falou, e você falou que ia dar um treinamento, uma palestra pra gente lá no BNI. Lá no BNI, é só marcar. Vamos só marcar, a gente comentou no final de uma reunião, né? Foi mesmo. Podemos fazer. A respiração quadrada, ela é um treinamento dado pelos Navy SEALs, que são a elite da Marinha Americana, que são o exército mais bem treinado do mundo. Eles são treinados a fazer a respiração quadrada quando eles estão em ameaça de morte. Não tomar nenhuma decisão sem fazer a respiração quadrada. O que a respiração quadrada faz? Ela coloca o cérebro... Nossa, já tá me dando falta de ar aqui. Olha como eu tô precisando, já tá me dando... Vamos fazer agora juntas. Ela coloca o cérebro no melhor lugar para tomar uma decisão. O quanto que isso não vai funcionar para pressão, por exemplo, no trabalho? Seja para pressão em casa, você está com problema com o filho, problema com o marido, problema com o dinheiro, problema no trabalho, problema com os funcionários. Problema não falta, né, Paty? Nayá, por que são as empresas que devem cuidar disso? Olha, Paty, eu acredito que quando a gente... Por que eu trabalho há 23 anos com isso, né? Eu trabalho há 23 anos com práticas integrativas de saúde integral, com bem-estar humano, com desenvolvimento humano. E eu decidi organizar a Chantilly, criar para que a gente possa levar para as empresas e instituições, porque o que acontece? Eu sempre tratei quem busca o autoconhecimento. Mas no trabalho, o mundo é gerido pelo trabalho, pela economia. Infelizmente, o mundo é gerido pela economia. Então, são as empresas, são as instituições que estão fazendo a nossa vida acontecer. Só tem essa luz acesa porque tem uma empresa, ou várias empresas, ou várias instituições trabalhando para que essa luz esteja aqui. Só tem esse microfone aqui na minha frente porque tem gente que produziu isso. Então, tudo que a gente vive, essa roupa, esse batom, qualquer coisa, vem da energia do trabalho. Então, o mundo se movimenta pelo trabalho, né? E se as pessoas
nós estamos no trabalho, nós não temos uma consciência curada, nós não temos saúde mental, será que quem tem mais poder no mundo toma as melhores decisões para o bem maior se ele só está no seu cérebro primitivo, que só pensa na sua própria sobrevivência? Será que se a gente conseguir trabalhar com quem está no poder para que possa expandir a sua capacidade psíquica, para além do estresse e dessa ânsia sem fim de saciar um buraco interno, que é essa ansiedade, que é uma pandemia que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? E conseguir fazer com que a pessoa consiga migrar para a parte central do cérebro, parte mais superior, mais evoluída, que é o salto evolutivo que a gente precisa acontecer, que precisa acontecer com a nossa espécie, para que possa ver o bem maior e tomar decisões a partir disso, a gente não vai ter alguma chance e não só destruir todos os nossos recursos por conta da ganância, que vem de um cérebro que está funcionando no primitivo de sobrevivência. Um cérebro na sobrevivência, Paty, isso é comprovado cientificamente. Ele não consegue ter uma dimensão mais ampla de percepção. Ele fica muito restrito. Ele fica restrito ao imediatismo, ele quer o resultado, ele quer garantir o dele. Se isso é a base do pensamento de quem está produzindo o mundo, certo. Qual é o impacto que a gente está gerando no mundo? Nós estamos destruindo. Então, entraria, assim, uma interpretação também como responsabilidade social. Responsabilidade social, responsabilidade de relacionamentos. Muitas pessoas deixam de cuidar da sua vida pessoal para poder trabalhar, ou não conseguem trabalhar direito porque querem ter uma vida pessoal. O ser humano precisa saber se autogerir. A gente tem muitas capacidades, muitas faculdades incríveis. A gente já tem isso comprovado. Essas informações, eu acho que deveria ser ensinado na escola. E eu tenho projetos para isso. A gente tem projetos, inclusive, aqui, que são os construtores de ponte, a gente tem projetos para isso, para levar essas técnicas para a escola. Mas a Chantilly, ela foca realmente em levar isso para as empresas e para as instituições. É uma das iniciativas que está oferecendo esse tipo de coisa, porque no Brasil tem todo o Brasil para a gente poder fazer isso. Sim. Porque praticamente nenhuma empresa está fazendo isso. Então, a gente precisa. Eu lembrei que agora uma vez eu mencionei numa empresa, falei, a gente precisa ter um setor parceiro, né, dentro da empresa, o setor de felicidade. O departamento de felicidade é um departamento seríssimo dentro dessas empresas internacionais que a gente conhece, que já estão... O departamento de felicidade é fundamental. Eu ouvi para você imaginar a minha realidade. É um desafio para mim tudo isso, né? Além de eu estar aprendendo, incorporando isso, mas eu tenho as minhas barreiras, né? Eu ouvi alguma coisa. Você tá louca? Que conversa de felicidade. Aqui é emprego, é salário, é sobrevivência. É isso, Paty. Então, sobrevivência. É isso. Então, eu falei, meu Deus, olha a chavinha aí que a gente tem que transformar realmente, porque... O quanto mais a gente conseguir espalhar essas informações, trazer referências, né, dentro do mundo empresarial, de empresas de sucesso que tiveram mais sucesso e a economia também com esse tipo de investimento, talvez, porque aí sim ele vai entender a linguagem do dinheiro. Porque o fato é esse, você tem economia grande e você tem mais produtividade, só que precisa de investimento constante. Certo. Aí, assim, falando em indicadores de performance, que eu respiro indicadores de performance, né? E vocês têm uma abordagem de alta performance também, então eu acredito, né, que isso proporcione realmente, que contribua, né, para alta performance. Mas em termos de mensuração disso, vocês trabalham com alguma métrica? Vocês ajudam a implantar isso na empresa de um jeito que a empresa possa medir isso? Ou também vocês trazerem, né, alguns históricos, porque o pessoal quer ver para crer, né? A gente tem os cases internacionais, né, que são relatórios que foram publicados pelas grandes empresas que tiveram de resultado. Mas o que a gente gostou muito da parceria com você é isso. Porque a gente acredita que o nosso trabalho, ele vai medir a qualidade de vida,
né? Por exemplo, ele vai medir se a pessoa tem mais foco ou menos foco, se melhorou a capacidade de produção da pessoa com base na produção, com base na percepção dela. Agora, esses medidores de alta performance que você faz, a gente acredita que seria muito importante que as empresas tivessem ambas as coisas. A gente fazer esse trabalho conjunto, sabe? E criar mesmo essas métricas para as empresas poderem medir, nesse nível que você trabalha, o resultado do trabalho com a saúde mental. Porque o que acontece? Quando a pessoa não sabe gerir o seu estresse, isso é um fato, isso que a gente trabalha, né? Quando ela não sabe gerir o seu próprio estresse, o que acontece com ela? Ela tá com a cabeça a mil, ela não consegue parar de pensar em milhões de coisas, o problema da casa, o problema do não sei o quê. Ela tem que resolver ali alguma coisa, ela tá insatisfeita com a empresa, então ela fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e não faz o que tem que fazer. Agora, se a pessoa consegue gerir o estresse dela, ela consegue gerir a insatisfação dela, se conectar com o propósito dela, por que ela está ali, ela consegue elaborar e organizar a mente dela com relação, a mente e as emoções dela, com relação aos problemas de casa, os problemas que ela tem, que ela não estava conseguindo lidar, financeiro, seja lá o que for. Quando ela está ali, será que ela não vai ser mais produtiva? A cabeça dela, se ela souber acalmar os pensamentos e gerir o seu interior, o resultado é óbvio. Ela sabe porque ela está ali, ela não vai querer perder o tempo dela, ela quer galgar, quer crescer, então ela vai fazer o melhor e ela vai conseguir estar equilibrada por dentro para poder ter foco e calma para resolver o que ela precisa resolver. É nesse nível de alta performance que a gente trabalha. Agora, a medição da alta performance da empresa, aí a gente deixa para você. Perfeito. Entendeu? Deixa comigo, então. Essa parceria, ela faz muito sentido. A gente está tecendo isso agora, mas é uma coisa que faz muito sentido, porque a empresa vai querer saber esse tipo de métrica, né? A empresa que já tem consciência da necessidade de saúde mental, ela vai ficar satisfeita de fazer bem para os seus funcionários e vai saber que isso vai fazer bem para a empresa. Mas o seu trabalho é que vai medir todas essas métricas. Sim. E aí é é um indicador que eu consigo agregar. Né? Exato. No todo o meu mapa de gestão com as empresas, é um indicador que a gente vai conseguir agregar, pode ter certeza. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Paty, muito obrigada pela sua presença. Que delícia! Falar de gestão empresarial num outro nível. Né? No nível mais humano mesmo, né? Exatamente, no nível humano. Todo o nosso trabalho é isso, né? Tanto o nome Chantilly significa paz, né? Chantilly significa paz, só que é a paz que é interna, é a paz nos relacionamentos e a paz global. É a paz completa, que é a paz em todos os níveis, né? Quando você trabalha a sua paz interna, você vai ter mais paz nas suas relações. Quando você tem paz nas suas relações, você contribui para uma paz mais ampla. E essa paz nada mais é do que saber gerir o seu próprio estresse. Porque você vai conseguir sair das ondas betas do seu cérebro, que são ondas, uma frequência de muita agitação mental, de ansiedade, de depressão, de pensamentos compulsivos, de confusão mental, seja o que for, para as ondas alfa, que permite que você esteja presente aqui agora, respirar mais tranquila, perceber o seu corpo, perceber como você se sente, né? E encontrar a sua autorregulação para poder produzir melhor, só que com saúde. E também sem necessariamente ficar só no seu cérebro primitivo, que vai fazer com que você tome decisões egoístas. As decisões egoístas podem te dar resultados imediatos, mas você deve saber, né? Que quanto mais ampla a cabeça do gestor, da alta gestão, sim, com certeza, melhor é o clima organizacional. Com certeza, e o resultado acontece. Eu posso abordar ou dizer, enfim, porque assim, qual é a missão da New Solution?
reestruturar empresas, né? Mas a missão mesmo é gerar alta performance através das minhas ferramentas de trabalho e qualidade de vida para todos e também, né, com uma atenção especial para o empresário. E eu me utilizo de algumas ferramentas de trabalho, meu mapa estratégico, enfim, uma série de o RH estratégico e também a ferramenta Chantilly de saúde mental integral. Sim. Ok, maravilha, então. Tamo junto Então nessa. vai acelerar o meu processo. Vamos nessa, vamos nessa. A gente está aqui para isso, é uma missão, né, Paty? Realmente, educar. Missão. Estamos disponíveis para fazer palestras, para poder fazer reuniões, explicar esse processo para as gestões, para alta... Como você falou, precisa ser alta gestão. A gente pode falar com o RH vai adorar. Vai. Mas é a alta gestão que precisa se convencer. E a gente tem apresentação, a gente tem dados, a gente tem fundamento, a gente tem tudo que a alta gestão precisa saber para poder se convencer, né? E entender isso. Mas a gente precisa conseguir educar esse pessoal que vai ter os melhores resultados e quanto mais pessoas, quanto maior a empresa, quanto mais pessoas forem impactadas com esse tipo de cuidado, a gente vai estar criando um mundo melhor, né, Paty? Nossa, nem me fale. Aí eu imagino, já estou associando aqui. Então tá, uma das minhas metas, eu fico feliz, um dos meus casos de sucesso é quando, depois de alguns meses, enfim, no mínimo 6 meses, pelo menos, né? O empresário já consegue tirar pelo menos 1 semana, 2 semanas de férias, nossa, é o tudo para mim. Ok. Sem ficar no telefone monitorando a empresa. Isso, e conseguir descansar, né? Porque às vezes está nas Ilhas Maldivas e não consegue desligar a cabeça. Então, conseguir tirar férias com qualidade de vida e saúde mental e emocional. Isso, aí vai estar perfeito. Exato. A gente tem muitos casos de pessoas que conseguem um nível financeiro super legal, vão para as Ilhas Maldivas e não conseguem desligar. Estão no paraíso e não conseguem desligar. E isso é uma questão de saúde mental. Isso é saúde mental, exatamente. Para conseguir fazer esses processos que você ensina, né? Para que eles possam conseguir entender que precisa cuidar do processo, que precisa organizar, eles vão precisar lidar com a ansiedade deles. Eles vão precisar reduzir a ansiedade. Fácil, não. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra. E o bonito, Paty, é que assim, os resultados são imediatos. Quando você faz uma respiração, a gente pode até fazer aqui. A gente pode fazer junto com o público, né? Porque aí o pessoal vai fazer enquanto assiste, faz junto e sente na hora. Maravilha. Agora, isso pode convencer, isso já é prático ali para o dia a dia de usar muito rápido. Existem ferramentas que são muito fáceis de aplicar. Agora, quando você tem esse resultado, quando você tem essa sensação, você percebe, caramba, se isso aqui já me fez esse resultado, imagina eu conseguir implementar uma nova cultura. Que resultados que eu não vou ter? É isso mesmo. Mas primeiro eu preciso sentir esse resultado. Isso. Imediato, para eu entender o quanto que o resultado de longo prazo pode me oferecer. Mais uma obrigação, aí não é o caso. Aí não adianta. Resolve. Precisa estar bem convencido e resolvido de verdade, por dentro. Que lindo. Um lindo trabalho. Ah, linda. Você também. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Fiz questão de chamar você para a nossa primeira, porque realmente... Amei ser a primeira. Sim. Você é uma super parceira. A gente está integrando esse trabalho. Vamos trabalhar, é um trabalho de formiguinha. Sim, e a gente está aqui para isso. Não temos medo de trabalho, não. Isso mesmo. Conto muito com vocês, então. Tamo junto. Eu agradeço sempre todas as aulas que vocês me dão, porque eu quero muito aprender pelo meu bem-estar, da minha vida, da minha família, e também para ajudar a proporcionar isso de alguma forma. E o amor próprio é tão fundamental, né? Você é um exemplo disso. Então... Aprendeu. A duras penas, mas eu aprendi. Mas você é um exemplo, né? De superação. A gente pode ter algumas quedas na vida, algumas dificuldades, né? Que a gente pode ter na vida. Mas quando a gente aprende a lição, a gente se torna um exemplo. A gente se torna um exemplo. E é muito importante, né? Quando você contou a sua história e falou o quanto que você aprendeu a sorrir e escolheu isso, né? Escolhi sorrir.
Você quer falar um pouquinho para o pessoal Com disso? o desafio do câncer de mama. Já aproveitar que nós estamos em outubro. Outubro. Inclusive ontem, nossa, eu chorei de emoção ontem. Eu fiz todos os meus exames, tudo lindo, tudo ok, linda. maravilhoso. Falei, mas como Deus é bom comigo, né? Além de ele ter me ajudado a superar, né? Essa doença tão terrível, né? E no caso, o câncer de mama. Completei 7 anos da última quimioterapia e todos os exames foi Bênção de assim, Deus. e os médicos, enfim, tudo que foi envolvido. Eu me sinto, assim, presenteada e abençoada a cada minuto. Mas você fez uma escolha, né? Eu fiz uma escolha. Qual foi a sua escolha? Se você quiser falar com o público, para as mulheres e homens que estão escutando, essa mensagem é muito importante. Eu acabo sempre levando essa abordagem como olhando por um outro ponto de vista, né? Todos nós na vida, o tempo todo, temos desafios, né? Uns mais pesados, outros mais simples, mas faz parte da vida. E em dado momento lá, 7 anos atrás, com o diagnóstico do câncer de mama, que não é fácil, não foi fácil, né? Jamais simplificar e nem banalizar, porque a gente sabe o que passa, né? Mas eu pensei, que escolhas eu tenho? Lutar e sorrir e amenizar, né? E pensei também nos meus filhos, família, enfim, meus amigos. Ou me mergulhar num abismo, né? Então, hoje eu falo, assim, não necessariamente quando a pessoa escolhe sorrir dá tudo certo, não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, eu preferi ficar leve. O que eu podia fazer? Né? Eu estava nas mãos de Deus e dos médicos. Então, eu falei, bom, não sei quanto tempo Aí a gente é outra viradinha de chave de vida, né? Então, a vida tem um ensinamento, ok. Bom, se eu sair dessa, já é meio caminho andado, né? E como eu vou encarar a vida daí pra frente? Daí pra frente, exatamente. E aí é onde... Literalmente, eu escolho sorrir e não é fuga. E se amar, né? Mais e mais, né? Não é fuga, não é abafo o caso, não. Eu passo, né, por desafios e quem não passa. Todo mundo, Mas é a forma com que você procura encarar esses desafios. Essa é a diferença. Essa é a escolha. Essa é a escolha. Que todos nós podemos fazer. A maneira como a gente vai lidar. Problemas sempre vão ter. Agora, como a gente vai lidar... E eu me lembro, lá na época, uma roda de amigos, enfim. Aí essa época de tempo muito instável, de temperatura, tal, o pessoal, pô, que calor, nossa, que chuvarada, tal. Meu Deus, que maravilha, que alegria, eu estou viva, né? Então, você percebe que você vai... né, Paty? Os pequenos transtornos vão ficando tão menores que não é isso, né? Então, a gente acaba sendo feliz de forma mais fácil e mais simples. Então, é sempre esse recado que eu passo, que eu escolhi olhar o lado bom, o lado melhor da vida. E foi muito bom para mim, porque ficou mais leve. Aí cada um faça as suas escolhas. Mas você sabe que o sorriso, Paty, existe até uma prática do sorriso, do poder do sorriso. Você pode não querer sorrir, mas quando você sorri, mesmo que propositalmente, o fato de sorrir... Sim. Produz oxitocina e outros hormônios que te dão a sensação da felicidade? Sim. O sorriso de dentro para fora é bom, mas quando você sorri de propósito para poder melhorar o seu estado interno, também funciona. Também funciona. Uma Isso é comprovado. É uma técnica. Então, você simplesmente, intuitivamente... Mas olha, como esse tipo de técnica, né, é tão poderosa. Dependendo do clima da empresa... né, ou de algum setor, eu faço a terapia, né, a dinâmica de grupo, que acaba sendo até de felicidade, do elogio. Porque às vezes está muito crítico, pesado, né? Então, a gente lá na roda de conversa, todos vão fazer 3 elogios sinceros para cada um. Então, a sua vez agora. Então, você vai sentar aqui. E a gente fica totalmente desconfortável porque nós não somos acostumados a ser elogiados, né? E nem a elogiar, muitas vezes. Então, aí cada um vai fazendo 3 elogios, sem explicar muito, porque também se alonga muito.
Aí eu falo assim para as pessoas, receba, receba e conceba, né? E automaticamente o clima muda, energia, né? Muda num nível. Que Aí, legal. olha, aí eu falo para a pessoa, como vocês estão se sentindo agora? Aí o pessoal se abraça e chora, aquela coisa toda. Eu falei, você sabia que você passa essa impressão? Você sabia que tal pessoa te acha inteligente? Você sabia que você tem um cabelo lindo? Que você ouviu aqui? As pessoas não sabem, né? Então, isso faz um bem. Faz muito bem. Bem, aí eu deixo... Isso é inteligência emocional. Exatamente. Aí eu deixo de lição de inteligência casa. afetiva. Deixo de lição de casa, né? Para o pessoal chegar, tal, no espelho. E tentar lembrar todos os adjetivos que eu vi olhando nos olhos, né? E para toda vez que se sentir vulnerável, meio deprê, alguma coisa, relembrar isso e buscar isso, né? Eu sei que com isso o clima melhora aí pelo menos por algumas semanas na empresa, entendeu? Que legal. Então, isso com certeza é fundamental. É fantástico. Paty, muito lindo, muito gostoso estar com você nessa entrevista. E a gente pode terminar fazendo a nossa respiração quadrada? O que você acha? Vamos lá. Me ensina. A respiração quadrada é assim. A gente inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos, solta em 4 tempos e fica sem ar em 4 tempos. Uau. A gente faz... Vamos fazer só um ciclo disso. O ideal seria fazer 4 ciclos disso, mas para não ocupar muito tempo, a gente vai fazer um ciclo. Vamos ver todo mundo que está aí com a gente, assistindo agora, você que está assistindo, para agora o que você está fazendo para fazer essa respiração. Experimenta, vê o que você vai sentir, como você vai se sentir. E de preferência, usa essa técnica quando você estiver mais estressado, tá bom? Porque aí você vai notar uma diferença maior. Vamos lá. Paty, tranquilo. E se alguém interromper, dá um tapão, né? Tô brincando. Às vezes a pessoa interrompe, mas não tem problema. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, a gente vai inspirar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Puxam em 4, faz no seu tempo. Segura em 4, solta em 4 e segura sem ar em 4. Continua no seu tempo, no seu ritmo fazendo. 4, 4, 4, 4. Que mágico. O que você sente? Leveza, né? Parece que sai uma tonelada Aprender de a respirar. tensão. A gente relaxa e o nosso cérebro é reposicionado. Quando a gente está muito estressado, muito ansioso, quando a gente faz essa respiração, a gente consegue enxergar as coisas mais tranquilas, com mais possibilidade de inteligência. Porque as nossas sinapses se expandem, até bocejou. As nossas sinapses se expandem quando a gente relaxa. Esse relaxamento é fundamental. E é um relaxamento que te traz produção, e não um relaxamento que você bocejou porque você provavelmente deve estar com um cansaço acumulado. E aí você faz esse processo, né, para reequilibrar o seu corpo. Se você fizer contínuo, você pode fazer trabalhando essa prática. Vai fazendo. Às vezes dá falta de ar, para um pouquinho, respira normal, depois volta a fazer. E você vai ter o resultado de você conseguir entrar num estado mais calmo e produtivo. Fantástico. Gratidão. Gratidão, minha linda. Gratidão a todo mundo. Paty, só fala pro pessoal como é que eles te acham. Pessoal, vocês vão me achar no @NewSolutionOficial no Instagram. Melhor caminho, melhor canal. Legal. E para vocês que querem saber mais da Chantilly e ainda não conhecem, a gente também tem o nosso canal, chantilly.br. Se você olhar aqui, ó, essa é a grafia, tá? chantilly.br é o nosso Instagram. E aqui
claro, no nosso canal de YouTube, abrindo com esse podcast com a nossa linda Paty. Maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão. Estamos à disposição aí. Obrigada. Beijão. Valeu. Até mais.